Em seguida, agora nós vamos tratar das fontes do direito do trabalho. Como diz Plácido e Silva, fonte do direito é um texto em que se funda o direito ou os elementos subsidiários que possam formular e esclarecer. Nós temos as fontes que elas podem ser formais, certo? E entre as fontes formais nós temos as fontes heteronômicas e as autônomas. Como em todo direito nós temos essas fontes, entendeu? As autônomas e as heteronômicas. As heteronômicas são aquelas que o Estado impõe à sua vontade, são aquelas que surgem da lei, certo? E as autônomas no direito do trabalho que nós falando aqui, são aquelas que surgem do consenso, certo? Das relações entre trabalhador e empregador, principalmente nas convenções coletivas, certo? Essas são as fontes autônomas, que não são aquelas que são impostas pelo Estado, certo? Portanto, aquelas que são impostas pelo Estado são as leis, nós vamos verificá-las mais adiante. E as autônomas são aquelas que surgem, entendeu? Da vontade das partes e que elas passam a ser norma, até mesmo um regulamento de empresa, certo? Se nós aqui hoje estamos tratando de uma empresa e entre os empregados, entre os trabalhadores dessa empresa e o empregador, criou-se, por exemplo, uma regra, certo? E que surgiu do consenso, amanhã, certo? Se esse empregador quiser abolir essa regra, ele não pode, ela já foi, já passou a fazer parte da regra, entendeu? Que estabeleceu o contrato de trabalho. Nas fontes heteronômicas, nós podemos dizer que são as leis no sentido amplo, as leis, os decretos, as medidas provisórias, as sentenças normativas. As sentenças normativas são aquelas que surgem dos dissídios coletivos, entendeu? Que tem uma diferença da convenção coletiva. E a jurisprudência. E as autônomas são aquelas, os usos e costumes e as disposições contratuais em sentido amplos, os regulamentos internos de empresas, convenções coletivas e outras fontes mais. As fontes específicas do direito do trabalho são as convenções de acordo, os acordos, os contratos de trabalho coletivos, as sentenças normativas, os regulamentos de empresa, certo? Nós temos aqui as fontes normativas. A primeira fonte normativa que nós temos é a Constituição Federal. Ela está no ápice da pirâmide. Em seguida nós temos as leis complementares, certo? Nós temos, por exemplo, as leis, e a principal delas é a CLT, certo? Depois nós temos as convenções dos acordos coletivos, firmados entre sindicatos e empresas, as sentenças normativas dos tribunais regionais ou do TST, e os atos do Poder Executivo, regulamentos de empresas e disposições contratuais e usos e costumes. Eu acho que não tem aqui muita necessidade de nós adentrarmos aqui nesse aspecto, porque já essa pirâmide já é muito conhecida em todos os ramos do direito. E ela também aqui ela é aplicada, embora, por exemplo, com uma diferença, e aqui nós temos primeiro aqui a Constituição Federal, e a lei principal que nós temos no direito do trabalho é a CLT, e temos as convenções coletivas, que também nos outros ramos do direito, direito internacional, temos também convenções que são feitas de acordos internacionais, certo? Então, de uma regra geral, essas seriam as fontes normativas, né? Seria bem aqui a pirâmide de Kelsen, né? Nós estaríamos aqui tratando praticamente das pirâmides de Kelsen. E o importante e que a gente entender que algumas dessas fontes, como nós já falamos,
são impostas, certo? E outras são oriundas do consenso entre trabalhador e empregador. Portanto, como nós estávamos falando aqui das normas, né, das fontes normativas, entendeu? É interessante nós não podemos esquecer de que existe um critério de solução de conflitos entre as normas. O primeiro critério é o critério hierárquico. É aquele que a norma superior prevalece sobre a norma inferior. É o critério também temporal, onde a norma posterior prevalece sobre a norma anterior. O critério da especialidade, muito utilizado na Justiça do Trabalho. Quer dizer, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Muitas vezes a gente verifica se, por exemplo, assim, o brocário jurídico, pacta sunt servando, que está pactuado, é para ser cumprido. No caso, por exemplo, que com o direito do trabalho, muitas vezes aquilo que foi pactuado entre o trabalhador, aqui vai o critério da especialidade. Se tem uma norma especial, entendeu, que rege essa questão aqui, ela vai prevalecer sobre qualquer outra norma, certo? A norma trabalhista vai prevalecer sobre qualquer outra norma. E o critério da norma mais favorável, que nós já falamos anteriormente, que ela é seguida da hierarquia e é de interesse, é respeitado o interesse público. Assim nós terminamos mais essa questão. Poderíamos falar, como já dissemos, muito mais a respeito disso, mas não vai faltar oportunidade para nós tratarmos desse assunto com mais tempo